Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 12. Pode segurar nesse texto, que eu tenho uma palavra, minha palavra é sobre família, sobre pais e filhos. E eu quero pedir ao Espírito Santo para nos dar graça para a gente conduzir isso aqui nesses 15 minutos. Eu acredito que Deus pode fazer em 1 hora, Ele pode fazer em 15 minutos, Ele pode fazer em 1 minuto. É só você abrir o seu coração, amém? Então fala com o irmão que está do seu lado, abre o seu coração. Deus tem me dado uma mensagem já há alguns anos para falar de gerações. A gente tem falado muito sobre gerações, a importância das gerações, se importar com as gerações. Nós acreditamos que há uma transição acontecendo na nossa geração nesse momento, e se nós não nos importarmos com a próxima geração, eu creio que nós não teremos igreja daqui a 20 anos. Então, preste atenção no que eu vou falar para você. Deus sempre foi um Deus geracional. Amém ou não amém? Deus sempre foi um Deus geracional. A palavra nos fala, preste atenção, irmãos, a palavra nos fala que Jesus quando está indo curar a filha de Jairo, ele está indo curar a filha de Jairo porque a menina já estava no estágio de morte, ok? Amém ou não amém? Só que no meio do caminho entra uma mulher que não estava no script de Jesus, ela não estava no roteiro de Jesus, aparentemente, ela não era do caminho nem na rota de Jesus, mas ela aparece ali no meio da história, ela entra no meio da história e se forma um novo capítulo ali que nos deixa muitos princípios. Então vai se rastejando no meio da multidão e ela toca na orla do manto de Jesus. E se você for estudar a fundo, o apóstolo já nos ensinou sobre isso, ela toca no talite de Jesus, nos nós que eram feitos na barra do manto, do talite de Jesus. E naquele ali, ela tocou porque ela tinha um entendimento do que ela estava fazendo. Ela não tocou despropositalmente, ela tocou porque ela sabia do que estava fazendo. Logo, Jesus é surpreendido por aquele toque, estrategicamente naquele local, e ele para tudo que ele está fazendo, e ele fala para os apóstolos, a multidão, alguém me tocou. Imagino eu que Pedro, como mais impetuoso e sanguíneo, para frente, como diria o vocabulário mais popular, ele fala, mestre, todo mundo te toca, o que está acontecendo com você? Todo mundo está te tocando, a multidão te aperta, ela te aflige. Ele fala, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude, porque de mim algo aconteceu. Naquele momento, aquela mulher é curada, e ela responde a Jesus, quem foi que me tocou? Ele vem e diz que ela diz, eu toquei, Senhor, você está curado. Logo a seguir, Jesus vai em direção à casa de Jairo, e tem um velório armado lá. Imagino eu que todos já estão chorando, como diz a Escritura, e ele diz para a menina, ele cura, e diz à menina, levanta-te, menina. Primeiro ele separa o ambiente da casa, deixa só o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, dentro da sala, e aí ele chama a menina, levanta-te, e anda, Talita cume, ele diz, levanta, e ela ressuscita ali, ele cura aquela menina, ele ressuscita aquela menina. Aqui eu vejo duas gerações, querido, uma geração que ela tem experiência, ela tem experiência com Deus, ela sabe o que está fazendo, está tocando, mas precisa ser curada, e uma geração que Deus está levantando, mas que está morta, que precisa ser levantada. Então eu acredito que Deus, antes dele levantar uma próxima geração, eu não acredito em nova geração, porque Deus é um Deus de continuidade, Ele vai curar a geração daqueles que precisam de cura. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Então, antes de Deus levantar uma próxima geração, Ele cura a geração que está, e eu vou chamar essa geração da geração dos pais. Toda vez que eu me referir à geração dos pais, eu estou falando da geração de pais biológicos e espirituais. E quando eu falar da próxima geração, eu vou falar da geração dos filhos, tanto biológicos quanto espirituais. Então, antes de Deus levantar, antes de Deus cumprir tudo que Ele tem para cumprir na vida dos nossos filhos, ou na vida de nós que somos filhos, Ele vai curar na vida daqueles que são pais físicos e espirituais, para que Ele possa chegar e levantar uma próxima geração. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então ele cura aquela mulher, ela já tinha gasto o seu recurso em tudo aquilo que ela podia gastar, ela já tinha investido o seu dinheiro em todo método, em toda estratégia, em tudo que ela podia fazer, mas não atingiu a cura, mas agora ela precisa se expor diante de Jesus para ser propriamente dito curado. Ela trilha um caminho de humilhação, se rastejando, mas agora Jesus não julga só a experiência dela, Ele julga a capacidade dela se expor. Fala com o irmão que está do seu lado, você quer ser curado? Você precisa se expor.
Ela se expõe. Jesus fala, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Para aquela mulher que era a geração dos pais, que já tinha experiência, que já sabia, que já tinha tentado várias alternativas para alcançar a sua cura e não tinha alcançado, para aquela mulher, a cura dela se deu quando ela decidiu se expor diante de Jesus para que fosse curado. Então não importa a experiência, não importa os níveis de conhecimento que nós já temos, não importa o tanto que nós já trilhamos a nossa caminhada, está chegando o momento que Deus quer curar a geração dos pais, e Ele vai precisar que a geração dos pais se exponha diante dEle. E eu quero cruzar esse texto com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4 fala de um grande avivamento, de uma grande visitação de Deus, que Deus faria sobre toda a terra. Deus iria nos últimos dias. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos ensinados aqui no início do ano sobre escatologia, os princípios e a volta de Cristo, para buscar a sua igreja, resgatando e restaurando a noiva. E agora, Malaquias está falando, é a última profecia do Antigo Testamento e a primeira do Novo Testamento. Depois de um silêncio profético de 400 anos, a última palavra que Deus usa o profeta Malaquias para chamar o povo para a responsabilidade é: nos últimos dias eu enviaria o espírito do profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então olha só, há princípios poderosos nesse texto. Ele está dizendo que o coração dos pais vai se curvar, vai se converter, vai se inclinar em afeição, vai se render em amor, em afeto, em relacionamento ao coração dos filhos. Então ele está falando de um grande mover de Deus nos últimos dias, para que seja um remédio contra a maldição dentro das famílias. E eu falo tanto da família física, da nossa família biológica, e quanto da nossa casa, da nossa igreja, família espiritual. Deus está falando que Ele ia converter, ia trazer a atenção do coração do pai para o coração do filho. Então há uma outra coisa que nós entendemos nesse texto: Deus quer começar a fazer na vida dos pais. Então nós estamos falando isso, que nossos filhos, a maioria dos nossos filhos estão lá no retiro de crianças. Então Deus está falando que se nós não entendermos o que Deus está fazendo, nós podemos perder a próxima geração. Então Deus está nos chamando à responsabilidade, tanto da nossa geração física quanto espiritual. Então, de posse desses textos, de posse dessa introdução, eu acredito que esse texto falou muito ao meu coração, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. Versículo 12, perdão. Ele diz assim: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Versículo 13, pai, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E aí depois ele fala: jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E aí o versículo clássico que todo ministério de jovens já usou, e todo conselho para jovens você já pode ter usado esse texto: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto são as palavras originais no grego. Quando ele está se referindo a filhinhos, nesse primeiro momento, no versículo 12, ele está dizendo um bebê de colo, uma criança que já nasceu, mas ainda é um bebê. Ele está falando assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados estão perdoados. E aí eu comecei a colocar aqui o que os filhos realmente precisam. O que os filhos precisam? E aí, uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que os filhos precisam de um ambiente onde eles saibam que os pecados são perdoados. Os filhos precisam viver num ambiente de graça, num ambiente onde a graça de Deus flui e eles podem ser restaurados. E aí trazer o conceito de graça, nós automaticamente lembramos da lei. E a minha pergunta é mais fácil viver na lei ou mais fácil viver na graça? Respondam, irmãos, por favor. É mais fácil viver na lei ou é mais fácil viver na graça? Quem acha que é lei, levanta a mão. Quem acha que é graça, levanta a mão. Nus e brancos serão computados pela urna. Quem não acha nada? Tem um irmão que não levantou, não acha nada, né? Não é pegadinha não, irmão, só para fazer um censo aqui. Presta atenção, é muito mais fácil viver na lei. E eu te provo por quê. No Antigo Testamento, que é a lei de Moisés, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui é um jardim, gramado, ok?
E tem uma placa escrita assim: não pise na grama. E vamos supor que o pastor Fabiano e o pastor Stefan acordaram na madrugada, pastor Elmi, para orar, para ir para a igreja mais cedo. 4 horas da manhã eles acordaram para orar, no propósito de oração. Melhor, eles vão para o monte orar, 4 horas da manhã. Amém? Fala a Deus, amém, aleluia. E aí, pastor Fabiano e pastor Stefan encontraram um jardim gramado, eles estão vivendo na lei, ok? Encontraram um jardim gramado, e nesse jardim gramado eles viram uma placa: não pise na grama. Só que um olhou para o outro e falou: se a gente pisar na grama, a gente vai prejudicar alguém? Ele falou: de acordo com os meus conhecimentos universitários, teológicos, acadêmicos, não, pastor. E aí o pastor falou: então vamos passar rapidinho, porque a gente vai chegar mais rápido. Eles passaram pela grama, e nada aconteceu com eles. Ok? Amém ou não amém? Beleza, tranquilo. Então eles não foram pegos no ato de pisar na grama, embora a lei diz que não poderia pisar na grama. Amém? Então o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, irmãos? Nada. Voltaram para casa e foram para oração, cheio do poder de Deus, crentes, aleluiados. Beleza, isso na lei. Agora eu vou contar o mesmo exemplo para vocês na graça, ok? Na graça, tem o jardim gramado, só que a placa não pise na grama não está mais fincada sobre a terra na grama. A placa agora está dentro do coração deles. E agora, 4 horas da manhã, eles têm a oportunidade de passar, só que um olha para o outro e fala: rapaz, ninguém está vendo, né? Aí a graça, o tempo da graça, de andar na graça, o Espírito Santo sinaliza para ele: ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Ah, rapaz, é verdade. Não, mas... Aí o Espírito Santo fala: olha, acho melhor você passar pelo outro caminho. Então, vamos reformular vamos passar de novo a nossa enquete aqui. É mais fácil viver na lei ou mais fácil viver na graça? Na lei ou na graça? Na lei é muito mais fácil viver. Exemplo disso, para você não achar que é mais fácil viver na graça, porque o entendimento errado da graça faz com que a gente viva uma graça barata, que é liberação para pecar. A graça nunca foi liberação para pecar, muito pelo contrário, ela elevou o nível de relacionamento para dar uma resposta de amor a Jesus. Então presta atenção, agora ele colocou a placa no nosso coração. Jesus vem na lei, ele diz: se um homem se deitou numa cama com uma mulher, ele merece ser apedrejado e cometeu adultério. Sim? Eu vos digo agora, se um homem pensar na graça, se um homem pensar em se deitar com uma mulher numa cama, ele já cometeu adultério com ela. É mais fácil viver na lei ou na graça? A mulher pega em adultério, né? A mulher pega em adultério. Alguém adultera sozinho? Não. Hoje é possível adulterar sozinho porque tem a internet. Mas antes não poderia, porque não tinha internet. Então agora Jesus está falando, a mulher foi pega em adultério. Ninguém é pega no ato de adultério sozinho. Ela foi pega adulterando com alguém, ok? Ok? Só que ela vai sozinha para ser apedrejada. Não sei se você já pensou sobre isso. Ela foi sozinha, ela não foi com o cara que estava adulterando com ela. Enfim, eu tenho as minhas especulações, mas não precisa falar aqui. Mas olha só, então ela é apedrejada. Quando ela vai ser apedrejada, a lei mandava matar. Só que Jesus está mandando, está falando com ela agora sobre a graça. A plataforma para desenvolver um relacionamento é graça. Aí ele vira para ela e fala bem assim, ele vira para os acusadores: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ficou constrangido porque todo mundo tinha pecado. Ele confronta todo mundo diante da plataforma da graça, ok? E aí ele não diz que está mais baixo o nível, ele diz que está mais alto o nível. Ele vira para aquela mulher e fala assim: se os seus acusadores não te condenam, eu também não te condeno. Libero perdão e graça para você. Agora faz o quê? Vá e não peques mais. A responsabilidade agora está com você. Então é mais fácil viver na lei ou mais fácil viver na graça? Na lei. Então, ok. Filhos precisam de um ambiente onde eles saibam que os pecados estão perdoados. Filhos precisam crescer num ambiente de graça, onde eles saibam que não é permissão para pecar, é a liberdade, a responsabilidade de serem amados independente do que fazem. João está falando: filhinhos, eu escrevi para vocês, porque os pecados de vocês estão perdoados.
que isso quer dizer? Filhos erram. Filhos erram muito ou filhos erram pouco? Filhos erram muito. Como eles são, como aí nós temos, aí eu coloquei aqui, filhos precisam, o que os filhos precisam? Um ambiente de graça. O filho pródigo quis voltar para a casa do pai, por quê? Porque o filho pródigo quis voltar para a casa do pai, queridos. O pastor me falou que acabou a grana e foi pegar mais. O filho pródigo queria voltar para a casa do pai, porque ele sabia que na casa do pai, mesmo ele sendo servo, ele seria mais bem tratado do que se ele ficasse na condição que ele estava. Filhos precisam de um ambiente de graça, porque eles saibam que o perdão vai ser liberado, e esse perdão pode curar e pode libertar a vida deles. Então, filhos precisam de um ambiente de graça, porque eles entendem que o pai pode acontecer o que for. O pai vai estar lá de braços abertos para eles, para restaurar e para impulsionar eles para a próxima estação. Então, filhos precisam de um ambiente de graça. Segunda coisa, filhos precisam serem treinados, mesmo mediante os seus erros. Nós temos uma cultura que rotula as pessoas pelo que elas fazem. Se ela erra, ela é rotulada pelo que ela fez. Os filhos não podem ser rotulados pelo que eles fazem. Filhos precisam ser rotulados pela identidade que o pai dá para eles. Jesus começa o seu ministério, queridos, e ele começa a partir de uma declaração. Qual a declaração dele? Você é o meu filho amado. E Jesus até aquela hora, até aquele momento, era menor aprendiz na carpintaria do Zé. Quantas pessoas ele tinha curado? Nenhuma. O que ele tinha feito para impressionar o pai? Nada. Mas ele simplesmente era filho amado, porque ele nasceu para ser filho amado, porque o pai tem o poder de dar identidade para o filho. Filhos precisam de um ambiente onde eles saibam quem são, identidade. E aí, você tá vendo, nós trabalhamos muito a cultura do fracasso, porque se a pessoa fracassa e erra, ela se torna aquilo que ela praticou. E Jesus nunca nos olhou. Se Jesus fosse nos olhar pela nossa plataforma de erros e fracassos, e quando eu falo erro, querido, os filhos erram não só em pecado. Às vezes nós temos a tendência de olhar o erro como pecado, mas ele pode ter um erro de aprendizado em alguma situação da vida dele. Está entendendo o que eu estou falando? Mas nem por isso, por ter cometido o erro, ele deixou de ser filho ou deixou de estar nesse ambiente de graça. Então, muitas vezes nós rotulamos os nossos filhos, e aí eu falo de pais, filhos biológicos e espirituais, pelo que eles praticam, e não pelo que ele realmente é. Eu já contei esse exemplo aqui, um dia eu sentei com o Caleb, e ele voltou da escola, e a gente sentou para uma reunião lá, eu, ele e a mãe dele, eu falei, Caleb, você fez isso na escola, aí ele abaixou a cabeça e falou assim, eu sou um desobediente mesmo. E aí, ele, graças a Deus, não tem problema de confessar, mas a forma que ele estava fazendo era, ele estava rotulando, ele falou assim, eu ouvi isso, pai, eu sou um desobediente. E aí eu falei para ele bem assim, falei, cara, você cometeu um ato de desobediência, mas não fez disso, você é um homem, um menino desobediente. Não fez isso de você, o que você praticou, quem realmente você é. E aí eu comecei a falar, não, você é isso, você é aquilo, você é amado, você é isso. Aí ele saiu dali, ele ficou olhando para mim, eu orei com ele, eu saí dali e falei assim, Senhor, realmente eu sou um bom pai. Eu falei isso com Deus. Ele falou, é verdade, concordo com você. Sim. E aí, depois eu falei bem assim, mas sabia que muitos dos meus filhos não sabem quem são e reproduzem quem não são a partir dos rótulos? Passam para os seus filhos, a partir dos rótulos que eles são, para rotularem os seus filhos por aquilo que eles praticam. Filhos precisam de um ambiente não onde rótulos são colocados, mas a verdadeira identidade é implantada neles a cada dia, a cada momento que eles vivem. Então, se nós não colocarmos a identidade do que Deus tem, do que Deus fala conosco sobre os nossos filhos, quem é que vai dar identidade para os nossos filhos, querido? Filhos precisam de um ambiente onde eles aprendem a prosseguir e se tornarem fortes emocionalmente. Filhos, eu escrevo porque os pecados estão perdoados. Quer dizer que existe fraqueza, que eles vão ter que aprender a vencer e serem fortalecidos. Eu estava numa aula de psicanálise com o Dr. Ulisses e falei, Dr. Ulisses, o bullying sempre existiu. Sim ou não? Na sua época de escola, pastor Stefano, tinha apelido? Qual era o seu apelido? Você lembra do seu apelido na escola? Tinha vários apelidos, não vou nem falar agora, né? Na sua época de escola, tinha apelido na sua escola? Tinha? Todo mundo tinha, né? Nariz de barraca, orelha de jumbo, tinha vários apelidos, não é isso?
Isso mudou alguma coisa na sua vida? Então a minha pergunta para o Dr. Ulisses foi: o bullying está mais forte ou a estrutura emocional dos nossos filhos estão mais fracas? Chegou, pastor? Não? Ou a estrutura emocional ou a estrutura emocional dos nossos filhos estão mais fracas? Por que a estrutura emocional está mais fraca? Porque filhos precisam de um ambiente onde eles aprendem a lidar com os fracassos emocionais e serem fortalecidos pelos pais. Porque o texto diz o seguinte, se você pegar o texto: filhos, os pecados de vocês são perdoados. Mas ele fala assim: pai, eu vos escrevi porque vocês conhecem toda a verdade, e vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então por que a estrutura emocional da nossa geração está cada vez mais fraca? Porque hoje o índice de jovens que tomam remédios para dormir, hoje para tudo tem um remédio, irmão. Até a pílula da felicidade tem. Remédio para dormir, remédio para estudar melhor, remédio para ser feliz, remédio para acordar, remédio para ficar disposto, remédio para ganhar músculo, remédio para o cabelo ficar liso. A nossa geração, ela está antinatural, nada mais é natural. Você olha para a pessoa, o que é natural em você? Nada mais. Porque a nossa estrutura emocional está tão fragilizada, porque o nosso primeiro ambiente de socialização, que é a família, está tão fraco, que agora nós precisamos de subterfúgios e mecanismos, muletas emocionais para afirmar quem nós somos. Filhos precisam de um ambiente onde eles aprendam quem são e sejam fortalecidos emocionalmente para não acreditar em qualquer verdade ou qualquer mentira que falam para ele a partir da nossa casa. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Amém? Está entendendo? Amém ou não amém? Então, filhos precisam de um ambiente onde as emoções são fortalecidas. Só que muitas vezes nós, como pais, reproduzimos a partir do modelo mental que temos na nossa casa e reproduzimos as mesmas falhas que foram feitas conosco. E as mesmas falhas que nós reproduzimos, nós dizemos que não vamos reproduzir, mas nos pegamos reproduzindo. Cadê os pais que estão aqui? Amém ou não amém? Eu falei que nunca ia fazer isso com meu filho, eu me peguei fazendo isso. Eu vi um exemplo, a minha mãe, quando eu era criança, né? Quando acontecia alguma coisa, ou fazia uma pirraça, ou chorava, ou apanhava, ela batia e falava assim: engole o choro. Aí você... Eu falei bem assim. E aí quando eu tomei maturidade, me dei por entendimento, eu falei: nunca vou fazer isso com meu filho. Aí um dia eu corrigi o Caleb, ele chorou. Eu falei: engole o choro. Aí o Espírito Santo veio assim: ei. Fala a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo gosta de fazer assim, ó. Ei. E eu falei: como eu estou reproduzindo algo que eu falei, jurei de pé junto que não ia fazer? Porque você reproduz a partir do modelo mental. É o que está na sua mente, é o que está no seu HD, foi processado ali dentro. Então filhos precisam de um ambiente onde eles podem se tornar fortes emocionalmente. Eu lembro de um exemplo do MasterChef. Meu tempo está acabando, mas a gente vai até onde der. Depois a gente continua depois. O MasterChef, e tinha uma moça de uns 26 anos. E ela não estava conseguindo entregar os pratos no tempo certo, né? E aí tinha um senhor que estava no lado de fora, que já tinha vencido a sua prova. E ele falou assim: eu posso entrar para ajudar? Beleza. Eu posso entrar para ajudar? E aí ele falou: pode. Ele entrou sim, pastor Fabiano. Ele fez, ele ajudou, ele fez e pá. E aí conseguiu entregar a prova, venceu a prova. E aí quando acabou a prova, a menina estava lá no canto chorando. Aí foram perguntar para ela o que aconteceu. Engole o choro, né? E aí foram perguntar para ela o que aconteceu. Aí sabe o que ela falou? Ela falou bem assim: ele invadiu o meu espaço. Ele nem perguntou o que eu tinha que fazer. Mas aí o apresentador lá, o pessoal do MasterChef falou: mas ele não te ajudou a vencer? Mas ele foi muito invasivo comigo. A minha pergunta é: que filhos biológicos ou espirituais nós estamos treinando para o mundo, queridos? Nós estamos treinando os nossos filhos para o mundo ou para ficar conosco para o resto da vida?
Eu já falei com o Caleb, 18 anos ele vai para alguma base missionária no mundo aí. Faz 18 anos, meu filho, que eu estou te enviando para você ter uma experiência transcultural. Sua vida aqui está muito boa. E aí um dia ele virou e falou bem assim, pastor Mi: mãe, quem você ama mais? Eu ou meu pai? Aí a Paula olhou para mim, aí falou: é claro, meu filho, que o seu pai. Aí ele: não era o que ele queria ouvir, mas era o que ele precisava ouvir, mas ele entendeu. Por quê? Porque filhos são flecha, querido. Filhos são flecha e serão lançados. Aí ela explicou para ele, falou assim: daqui uns anos você vai casar, você vai morar com a sua esposa e você vai viver com ela. Amém, glória a Deus. Filhos são flechas, mas fala a pessoa que está do seu lado: esposa não é flecha. Amém ou não amém, irmãos? Então não vai ter como lançar sua esposa, meu irmão. Amém? É uma boa oportunidade agora para você falar com o seu marido aí, irmã. Então o que os filhos precisam? Um ambiente de graça. E aí nesse ambiente de graça, o perdão e o reconhecimento de quem eles são. Queridos, muitas vezes nós como pais temos muita boa intenção, mas muitas vezes não conseguimos atingir o objetivo. Talvez a nossa estratégia possa estar errada, mas filhos são de um ambiente de ser correspondido conforme a sua linguagem. Nós precisamos aprender a comunicar com os nossos filhos. Amém ou não amém? Então, filhos precisam de um ambiente. Por quê? Porque os pais, eu tenho 10 minutos, só posso falar ali comigo, no recadinho. Pais, isso já tem uns 4 minutos, né? Mas ele me deu 15. Aí então, eu estou com a margem de 1, porque eu calculei 10, eu tenho 1, entendeu? E estou perdendo 30 segundos fazendo isso com vocês aqui. E aí o que João fala? Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem toda a verdade. Onde que está a experiência? Onde que está a maturidade? Onde que está o tempo de vida? Onde que está o legado? Está nos pais, querido. E agora como é que vai acontecer? Os pais sabem toda a verdade. Os filhos estão errando. Os filhos erram. Como é que acontece isso? Pastor Fabiano, por favor, me ajuda aqui. Por favor. Sabe aonde que o diabo está atacando? Pode subir, pastor, por favor. Ficar mais bonito na filmagem lá. Ó. Sabe onde que o diabo está atacando? Presta atenção, se você não conseguir captar nada do que eu estou falando, você vai captar isso aqui. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E aí, sabe onde o diabo está atacando? Tá? Como eu sou o pregador, eu escolho quem fazem os personagens, né? Então eu estou com o microfone na mão. Então, não vai ser o diabo não, querido. Pode ficar tranquilo. Mas ele vai ser a geração dos pais. Tá bom? Até mesmo porque tem um pouquinho de experiência aqui. Tá? E eu sou a geração dos filhos, ok? Tá bom? Amém ou não amém? O diabo ataca os pais. Mais os pais ou mais os filhos? Os filhos. Beleza, então a gente está em acordo aqui. Beleza. Só que os pais têm maturidade, sabem toda a verdade, estão capacitados para fazer isso. Amém ou não amém? Beleza, os filhos, conforme João, os pecados estão perdoados, então eles estão em constante erro, no sentido de aprendizado da vida, eles estão aprendendo, então não tem a direção exata para viver, amém ou não amém? Não nascem prontos, não é só dar comida e dar banho, né? Tem que educar, tem que ensinar, tem que fazer um monte de coisa, amém ou não amém, irmãos? Também os filhos espirituais, chegam aqui, não sabem nada de Deus e precisam ser discipulados para isso, amém ou não amém? Então, esse cara aqui já não tem conhecimento. Mas esse cara tem todo o conhecimento. O diabo está atacando mais os filhos. Mas o pai que sabe toda a verdade, ele precisa fazer o quê? Transferir. Sabe onde o diabo está atacando? Dá a mão, pastor. O diabo não está atacando diretamente aqui e nem diretamente aqui. O pai está atacando aqui, ó. O diabo está atacando aqui, ó. Porque se ele ataca aqui, o que ele faz? E aí, pais e filhos, os pais sabem toda a verdade, os filhos precisam de perdão e graça, mas agora não há conexão. E se ele não se conecta, quem é que vai estar nesse vão aqui? Tudo que você imaginar, não é só o diabo não. Tudo que você imaginar. Então, qual a nossa maior estratégia? Qual a maior estratégia do diabo hoje? Provocar desconexão. Se ele provoca desconexão, ele acabou com a próxima geração.
Se os pais que sabem toda a verdade e têm experiência e conhecem aquele que sabe toda a verdade, não comunicam com os filhos, não tem próxima geração, querido. Não tem próxima geração. E é nisso que eu quero falar com vocês. Porque os hebreus faziam isso, a tradição oral. A tradição oral era o quê? Ensina a criança no caminho que se deve andar, né? Números fala o quê? Ao sentar na mesa, ao levantar, ao andar no caminho, ao se deitar e ao levantar. Ensina esse menino, inculca na mente dele. Mas se na pós-modernidade a gente não tem tempo mais para nada disso, como que a próxima geração vai ser fortalecida no Senhor? Como que a próxima geração vai receber? Sabe como é que funcionava a tradição oral dos hebreus? Eles sentavam e começavam a contar história, pastor Elmi. Eles começavam a contar história. Aí o pai começava a contar história para os filhos. Olha, o pai, vamos lembrar da história do nosso pai Abraão. Abraão saiu da terra dele e fez isso, e Deus tocou, mudou. Ele tinha comunicação daquilo que Deus fazia. Salmo 145 diz o quê? Uma geração contará a outra geração os feitos de Deus, e as duas adorarão o Senhor. As duas, querido. Não é uma nova geração e não existe a velha, não. Uma geração conta a outra. Se os pais não transmitem, não transferem, não impartem, não compartilham o legado que tem, a experiência que tem, a vida de Deus que tem, a próxima geração, que embora os pecados estão perdoados, permanecem no erro, porque não foram compartilhados da mesma graça, da mesma unção, do mesmo poder, da mesma experiência, da mesma fé, da mesma vida que a geração dos pais viveram. É aqui que o diabo está atacando. Se desconecta aqui, perde a próxima geração. E se perde a próxima geração, é o que aconteceu com José. Pega Êxodo capítulo 1, versículo 6. Faraó, o novo faraó, não conhecia José, e nem os filhos de José. E agora o povo fica cativo 430 anos. Porque embora José era crente, José alimentou nações, José foi um homem de Deus, os filhos dele não manifestaram a mesma coisa. Por quê? Porque não houve um compartilhar, não houve uma conexão, não houve um se atentar, não houve intencionalidade. Não é só trazer para a igreja, não é só investir, não, é tempo, anda no caminho, deita, levanta, inculca na mente. É princípio. Amém. Se nós perdemos isso, nós perdemos a próxima geração. Amém. Nós estávamos numa conferência, o apóstolo, o pastor Fabiano, o pastor Jaleci, o ano passado, em Belo Horizonte. E vários países, nações estavam falando, e um pastor da Alemanha falou. Ele falou que ele estava numa igreja, e daqui a pouco começaram a aplaudir, só tinha velhinho na igreja. Começaram a aplaudir, e chorar. Ele não entendeu nada. Depois ele perguntou para o pastor falou bem assim, tinha 7 anos que não entrava uma criança nem um jovem naquela igreja, naquele dia tinha entrado uma criança. Nós achamos que estamos vendo um avivamento. O Brasil pensa que está vendo um avivamento, tem muita coisa acontecendo, mas se nós não formos intencionais e nos conectarmos com os filhos nessa hora, daqui a 15, 20 anos, o que vai ser da nossa geração? Nós queremos olhar só até o próximo domingo, mas Deus está olhando as gerações. Deus está olhando as gerações. E a nossa intencionalidade, o que é isso, pastor? É o fazer, eu saber por que estou fazendo o que estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso? Por que eu dou isso para o meu filho? Por que eu ensino isso? Por que eu não ensino nada? Pais, vocês sabem toda a verdade. Pais, vocês conhecem aqueles que sabem toda a verdade que é o Senhor. Vocês têm experiência com Deus. Mas os filhos, e a palavra pai aqui é pai gerador, é pai que tem experiência com Deus, não é só pai de paternidade biológica. Vocês conhecem, mas agora é preciso que haja uma conexão. É preciso que haja um esforço para não reproduzirmos o mesmo modelo no qual fomos criados. E agora levarmos nossos filhos ao próximo nível daquilo que Deus quer fazer na vida deles. Então ele está falando, filhos, eu escrevo o pecado perdoado, mas pais, ele chama os pais, é a conversão do coração dos pais aos filhos.
Só que na pós-modernidade, o que aconteceu com a gente? Chegou já? Que bênção. Na pós-modernidade, o que aconteceu com a gente, querido? Eu vou te mostrar aqui. Na pós-modernidade, os fatores de desconexão familiar. Na pós-modernidade, a rotina do dia a dia, a correria do trabalho, nos roubaram a sanidade para pensar acerca de família. Nós estamos correndo de segunda a segunda. Vocês estão entendendo, irmão? Amém ou não amém? Você encontra as pessoas, elas estão sempre correndo. Está sempre uma hora depois. Porque tem que correr, a rotina é o dia a dia. Mas isso muitas vezes nos cega para enxergar para onde a nossa família está caminhando. Segunda coisa, o ambiente social influenciado pelo capitalismo fez o que com a gente? Nos tornou pessoas que vivem para ganhar dinheiro. Nós vivemos para ganhar dinheiro. E aí os maridos que estão aqui de plantão, eles falam assim: eu me mato pela minha casa para sustentar minha casa. Na Bíblia, Deus não mandou você se matar para sustentar a sua casa. Deus mandou você ser o provedor da sua casa. E o provedor físico, emocional e espiritual. Não só o provedor financeiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Cadê os pais e maridos que estão aqui? Amém ou não amém? Amém? Como diria o apóstolo, diminuiu até o amém. E aí o cara fala: eu me mato pela casa. Não, eu tinha que matar pela família, não pela casa, não pela estrutura, mas pelos filhos. E aí ele está falando assim: o que aconteceu? O capitalismo virou. E aí o que acontece? Nós vivemos em dois estágios: comparação e insatisfação por causa do capitalismo. Eu sempre me comparo e sempre acho que o irmão que está do meu lado tem mais dinheiro que eu. Que a roupa dele é melhor que a minha. Que o carro dele é melhor que o meu. Que a casa dele é melhor que a minha. Ou eu olho para o meu vizinho e acho que a casa dele é melhor que a minha. Que o carro dele é melhor que o meu. Que a vida dele é melhor que a minha. E eu estou sempre me comparando. Segunda coisa, eu estou sempre insatisfeito. Eu estou sempre insatisfeito. Então eu estou insatisfeito com a vida financeira que eu tenho, com tudo que eu tenho. Então, o que acontece quando eu estou insatisfeito? No ponto de não enxergar a minha família. Acontece que eu perco a capacidade de celebrar o outro. Porque tudo se resume em dinheiro. Tudo se resume em ter mais dinheiro para deixar a família mais feliz. Vocês estão aqui, irmãos? Amém ou não amém? Vocês estão aí? Amém ou não amém? Então se resume no quê? Na influência social do capitalismo. Então eu quero mais dinheiro para deixar minha família mais feliz. Mas é o que Augusto Cury fala. Nossos filhos não precisam de presentes, eles precisam de presença. Consegue entender o que eu estou falando, irmãos? E aí comparação. Então sempre estamos nos comparando. Então perdemos a capacidade de celebrar a vida com o que temos. Não celebramos a vida com o que temos. Estamos sempre correndo atrás de algo para poder celebrar. Já parou para pensar nisso? O dia que eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou ter mais tempo para fazer isso. O dia que eu tiver mais isso aqui, eu vou ter mais isso aqui. E é sempre, nunca o hoje. E aí eu perco a capacidade de olhar nos olhos e celebrar a minha família hoje. Seja com um picolé de R$2 na praia, ou seja, almoçando de frente à praia, comendo uma muqueca. Independente do valor, mas é a pessoa. Lar não é o lugar onde eu moro. Lar é as pessoas que convivem comigo, que fazem esse lugar o lar. É completamente diferente. Aí, o que acontece? E aí, resultou no quê? E aí resultou que hoje não sabemos lidar mais com os conflitos. Porque somatizou que temos ansiedade, correria, e aí tudo isso que somatizou na nossa vida nos fez incapazes de nos dar com os conflitos. E aí nós nos tornamos a cada dia mais distantes um do outro, mesmo morando dentro da mesma casa. E aí vem a tecnologia, que era para nos aproximar, chamando de uma rede social, mas nos distanciou. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Então Deus está nos chamando para voltar às coisas simples. Então Deus está nos chamando para voltar às coisas simples, irmãos. Deus está nos chamando para sermos simples com a nossa família, entendendo que nós só temos uma vida para viver e temos que aproveitar a cada dia. Amém? Amém? Filhos, os pecados são perdoados, mas os pais sabem toda a verdade. Amém? Fiquem de pé, nós vamos orar.